irmãos do Apostolado da Oração da nossa paróquia São Pedro do Mar. Nesse momento em que nós estamos isolados socialmente, Deus nos pede novas formas de nos comunicarmos para reacender ainda mais a chama da nossa fé. É muito bom a gente estar reunido por aqui, é uma alegria, mas se Deus quiser, brevemente nós estaremos reunidos novamente na nossa igreja. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Hoje eu gostaria de partilhar com vocês uma reflexão que está em Lucas 24, de 13 a 35, os discípulos de Emaús. Eu vou fazer a leitura para nós relembrarmos essa passagem e logo após a gente vai fazer a reflexão, a partilha sobre o que mais nos chamou a atenção nessa palavra, tá bom? Os discípulos de Emaús. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estás falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu-o e serviu-o. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro:
Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu quero partilhar com vocês sobre 4 pontos desse evangelho. O primeiro está no versículo 16. Mas os olhos estavam como que vendados e não o reconheceram. Os discípulos voltavam de Jerusalém para Emaús, tristes com o que tinha acontecido. Jesus havia morrido. Uma decepção para quem esperava a libertação de Israel, dos poderosos daquela época. E por que não o reconheceram? Seus olhos estavam vendados pelo desânimo, pela tristeza, pela desesperança. E nós, como também podemos ficar de olhos vendados e não reconhecer Jesus em nossa vida? Talvez pela falta de oração, por não buscarmos os sacramentos, pela nossa falta de tempo, na correria dos afazeres diários, não colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então, devemos pedir a Deus a graça para estarmos com os nossos olhos abertos diante de Jesus que vem ao nosso encontro, como Ele fez com os discípulos de Emaús. Não percamos a graça. Não percamos a graça quando o Senhor passa na nossa vida. De tantas maneiras o Senhor passa na nossa vida, não é? Ele passa na nossa vida através da sua palavra, quando a lemos. Ele passa na nossa vida quando estamos em oração, fazendo as nossas orações diárias. Ele passa na nossa vida quando um irmão nos aconselha, nos dá bons conselhos. Ele passa na nossa vida através dos sacramentos. Ele passa na nossa vida através de um irmão que faz um convite para seguirmos a Jesus. Então, através da celebração da Santa Missa, Ele passa especialmente, principalmente no momento da Eucaristia em que Ele se dá a nós. Então, irmãos, temos que pegar essas graças, estarmos atentos, porque Jesus passa, Ele quer estar ao nosso lado, Ele vem ao nosso encontro. Então, fiquemos de olhos abertos para ver nosso Senhor, para ver Jesus que caminha conosco. O segundo ponto que eu queria partilhar com vocês está no versículo 17, quando Jesus pergunta aos discípulos, e por que estáis tristes? Jesus já sabia a resposta, mas ele queria ouvir da sua boca, Os discípulos estavam tristes porque viam somente a morte de Jesus, o seu fracasso diante dos seus opressores. E nós, o que vemos? Será que estamos como os discípulos, vendo somente a morte de Jesus na cruz, E isso nos deixando tristes? A ressurreição de Jesus é o que nos traz toda a alegria e paz ao nosso coração, porque sabemos que Jesus venceu a morte e ressuscitou, e com Ele nós também ressuscitaremos. Sabemos que o sepulcro está vazio e Jesus está vivo no meio de nós. Então temos muita alegria,
por sabermos que Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós. Vivamos com essa certeza e alegria de que Jesus nos ama e não nos deixará sozinhos em nenhum momento. E em Mateus 28, versículo 20, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Alegremos-nos, né? Porque Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós.